Um, dois, três, gravando. Bem-vindo ao My Holly em Cena, um lugar feito para ampliar seu horizonte, abrir sua mente e coração. Vem comigo e vamos explorar juntos, sempre acompanhado de um bom papo e convidados especiais. Membro da Associação Brasileira de Psicologia Positiva, PhD em Educação na Europa, formada em liderança pela Harvard University, tem formações complementares nas áreas de psicanálise e psicologia pelas universidades de Stanford, Oxford, Universidade Hebraica de Jerusalém e Yale University, pelas universidades de São Paulo e Rio Grande do Sul, e foi pesquisadora na Labo PUC São Paulo de 2020 a 2023. Jane Krieger é hoje uma das maiores autoridades e referência em educação, e assim como em formação de lideranças, felicidade e saúde mental, trabalhando também em grandes empresas que são referências nacionais e internacionais, e atualmente reside em Jerusalém, Israel. Bem-vinda, Jane! Obrigada, meu amor, é uma honra estar aqui, nesse momento, com esse episódio que tenho certeza que trará muita luz e esclarecimento. Com certeza. Jane, a gente escolheu um tema, assim, bastante polêmico, né, para te trazer aqui. Teriam milhões de assuntos, gostaríamos de fazer vários podcasts contigo, porque a gente poderia abordar várias frentes, né? Mas a gente quis escolher esse assunto porque a gente também acompanha o teu Instagram, a gente vê que tu é uma pessoa que fala bastante sobre isso, tem uma clareza enorme sobre isso, e acho super importante, né, a gente levar isso para as mulheres, porque o assunto escolhido, às vezes, ele é muito abafado pelas mulheres, né? Então, claro que nunca conseguiremos trazer naturalidade para esse assunto, né? Mas a gente poder trazer um pouquinho de clareza para as mulheres, elas terem esse entendimento. Então, o assunto é sobre relacionamentos abusivos, né? E gostaria que tu falasse um pouquinho, então, para nós, Jane. Quiser contar um pouquinho a tua história, quiser já engrenar no assunto, porque a gente tem muita coisa para falar, então fica bem à vontade. Muito obrigada, eu acredito que esse assunto ele é muito pertinente, principalmente na atualidade, onde todo mundo quer parecer feliz, quer mostrar que tem um relacionamento maravilhoso, e pelo fato que sim, existem várias características, muitas vezes de abuso emocional, que a gente nem conhece, a gente acha que é normal, porque afinal todo mundo tem os seus PT. Alguma coisa, é. E aí você pensa, mas vai passar, foi só um momento, e isso acontece muito. E o relacionamento abusivo, ele geralmente está presente desde a infância, dentro da família, às vezes um pai abusivo, que bebia, que batia na mãe, porque o relacionamento abusivo, ele começa de uma forma muito silenciosa e quase que indecifrável, você não percebe, e só depois, no ápice, que ele vai se transformar numa violência física. Porém, muitas vezes, de acordo com o abusador, ele é tão magnânimo na forma da sua manipulação emocional e mental que você sempre vai se sentir a culpada e ele é a vítima, ou ela, né? Porque é importante fazer um adendo aqui de que homens também sofrem abuso emocional. Tem muita mulher abusiva, assim como tem muita mulher magnífica sendo abusada. E quando eu falo disso, você sabe, Bruna, que eu tenho anos de experiência em clínica, em pesquisa. E quando eu falo de mulheres passando por abuso emocional, eu não estou falando de mulheres sem estudo. Eu já atendi juízas, procuradoras da justiça, médicas, que estavam anos em abuso emocional. Não conseguiam nem detectar por causa dessa manipulação mental. Eles colocam a gente num looping de pensamentos onde você sempre se vê como a culpada. Então, eu agi de forma exacerbada, porque o que é o abuso? A palavra abuso, ela vem do termo abutis, do latim.
que quer dizer usar mal. E é sempre um desnível de poder. Então, ou um controle excessivo, uma forma inapropriada de comportamento, mas que sempre vai ter algo pregresso, que você acaba por ignorar ou até usar como justificativa. Por exemplo, o teu parceiro ele teve uma infância traumática. O pai era abusivo, ou a mãe quase que violentava as crianças. Então, ele vai dizer assim, mas o jeito que você agiu fez, né? Desencadeou essa Exatamente, reação. então a culpa é tua, você não pode agir desse jeito. Então, você sempre é a culpada. Complicado, né? E a gente acaba, normalmente, né? A gente vai falar sobre isso, que não existe só o abuso no relacionamento, existem vários abusos na profissão, existe abuso de amigos, né? Claro. Então, e normalmente acontece com pessoas que a gente tem o amor, tem o carinho. Sempre. E isso confunde muito a cabeça, né, da pessoa que está sendo abusada. E às vezes ela não quer nem acreditar que ela está vivendo aquilo. Então, realmente usar a desculpa, não, ele fez isso porque ele teve uma infância assim. Ele vai mudar. Ele vai mudar. Sabe? E aí? Tem como mudar, Jane? Já fala para nós. Se uma pessoa pode mudar tendo todas as características, porque aqui nesse livro eu vou falar como você vai identificar. Se você identificar a maioria das características, isso quer dizer que você já está num nível de abuso emocional bastante profundo. É muito interessante, Bruna, que ele sempre começa de uma forma silenciosa, muito disfarçada e, como eu disse, sempre lançando a culpa para o outro. Então, no fundo, a pessoa abusada sempre vai se sentir responsável pela relação. E como tem todo esse enlace emocional e o abusador ele é perfeito em jogos mentais, na manipulação, ele vai ter, e isso é muito desapercebido na nossa sociedade, mas geralmente esse tipo de pessoa ele vai ter algum nível, mesmo que pequeno, de transtorno antissocial, né? E o que é o transtorno antissocial? É o psicopata. E o psicopata, isso é muito importante compreender, ele vai ter algumas características que são pertinentes ao abusador emocional, como a culpa nunca é dele, porque afinal de contas ele é perfeito. Então o psicopata ele é a pessoa assim maravilhosa, inteligente, tem uma fala perspicaz, te convence em poucas palavras. Quando você senta com um abusador, mesmo que você conheça a pessoa abusada, conheça toda a história, o sofrimento dela, você senta com o abusador e em 5 minutos você sai de mãos dadas com ele. E sai concordando que a pessoa abusada você sabe que tá culpada. certo, você. É uma coisa assim incrível. Então, eles são muito perspicazes. E essa inteligência, essa maneira de te dar um nó, gera uma outra característica que é, por exemplo, até tem um texto muito antigo que vai dizer: todos os loucos acham que os outros são loucos, né? Então, outra característica do abusador é que ele vai dizer que você é louca. Aí você vai provar, sei lá, uma situação que realmente você tá certo, você vai tentar mostrar, argumentar por A mais B, tá vendo? Isso aqui, dessa vez eu tô certa. Ele vai olhar pra você assim, cara, como é que você consegue inverter todas as coisas dessa forma? Você só pode ser louca, você tem que internar, vai se tratar. E aí, isso acontece geralmente, muitas vezes, ao longo da semana, ao longo da vida. E como o abusador também tem por característica controlar, ele vai controlar as pessoas com quem você anda, com quem você fala. Ele vai dizer assim, aquela tua amiga, olha só a vida dela, inadequada, você não me caminhe mais com ela, porque não é pessoa à tua altura. Mas assim, ele vai agir de tal maneira
que ele é o dono da verdade. Ou ela. E ela vai dizer com quem você fala, com quem você caminha, e geralmente ele vai te isolar da tua própria família e das pessoas com quem você convivia antes. E você, por amor, é só um momento, depois vai ficar tudo bem, porque ele promete isso, né? Aí você vai realmente cortando relações, se isolando. Quando vê, tá num poço sem fundo, né? E aí o que eu digo, tem como mudar? Só tem uma forma de uma pessoa mudar. E essa dica que eu dou, ela é assim, fabulosa. Você vai compreender se a pessoa tem solução. Qual é? Em hebraico a gente diz techuvá. Techuvá é arrependimento. Uma pessoa só muda quando ela se arrepende. E existe arrependimento verdadeiro. Não é lágrima de crocodilo, tá? Porque eles também podem até forjar um arrependimento, mas que no outro dia eles mostram o comportamento ao contrário. Manipular, né? Então, a pessoa realmente se arrepender, mostrar que está arrependida e que ela vai ter atitudes concernentes a esse arrependimento. Procurar ajuda psiquiátrica, psicológica e se abrir. Se dedicar à mudança também, né? Exato. Mas isso geralmente não acontece, porque eles não vão dizer, me perdoa, a culpa é minha. Não, a culpa é minha. Nunca. A culpa é tua. De novo, você sempre consegue estragar tudo. E como sair de um relacionamento assim, Jane? Muito difícil. Eu diria, não é impossível, mas é uma batalha. E por isso você tem que, primeira coisa, buscar ajuda. Hoje nós temos vários lugares, né? A Delegacia da Mulher, você precisa buscar ajuda espiritual, né? De acordo com a tua religião, vai lá falar com o padre, conta o que está acontecendo com o teu pastor, com o teu rabino. Busca ajuda espiritual, emocional, psicológica e, se for o caso, também uma ajuda pública, né? Dos órgãos pertinentes. Porque ele vai tentar convencer você ao contrário. E eles vão fazer de tudo para te segurar. Porque eles vão fazer exatamente o contrário, achar que você precisa deles. Mas na verdade são eles que precisam de você e por isso que eles controlam dessa maneira. Sim, eles são sanguessugas, né? Eles se alimentam dessa fraqueza da mulher, do homem, enfim, né? Da vítima, né? Da pureza, eu diria. Porque é muito triste essa situação. Por quê? Tem um provérbio milenar que diz, aquele que tem olhos puros, vê tudo com puros olhos. Então, geralmente são mulheres que têm uma pureza, que acreditam no ser humano, que acreditam de, mas eu vou mudar, você vai ver. E você realmente, geralmente, talvez na vida da tua infância, você sempre acreditou em casamento ou relacionamentos duradouros. Você tem aquele sonho, né, de viver uma coisa linda. Aí você faz de tudo, porque você sabe que o mundo não é tão colorido e que todo mundo sofre. Então, você pensa assim, não, eu tenho que aguentar, vai valer a pena. E assim vão se passando os anos. E Jane, agora tu falando... Me ocorreu uma situação. Hoje, o mundo que a gente vive hoje, a minha geração, ela vem um pouco mais para trás, a minha geração, ela já traz aquele peso da Igreja Católica, que o casamento, tu casou, tu tem que ficar com o marido, enfim, e mesmo que tu não seja feliz nesse relacionamento... Claro que a minha geração, ela já não aceita mais isso, né? Eu estou no relacionamento, eu estou feliz. Claro que eu vou dedicar a minha vida a esse relacionamento para fazer ele feliz, porque nenhum relacionamento nasce feliz e vive feliz o resto da vida. É uma construção. Tem muita terapia, muita conversa, muito entendimento, né? Muito autoconhecimento para o relacionamento dar certo. Mas... eu vou te trazer uma preocupação que eu tenho, que hoje que eu tenho filho, eu penso no futuro, né, dessa minha criança. E eu vejo que eu tento não ser essa mãe, mas eu vejo que os pais de hoje em dia, eles endeusam a criança, né? Eles não aceitam que a criança viva frustrações,
O meu filho, ele tem que ser feliz o tempo inteiro. A minha dedicação da minha vida é a felicidade do meu filho. Eu, particularmente, acho isso um perigo. Eu acho que o meu filho tem que ser frustrado, eu acho que o meu filho, ele precisa entender que a gente fala muito do complexo de Édipo, né? Já que a gente tá falando em relacionamento, hoje o meu filho vai me ver como esposa do meu marido, vai ver o relacionamento que a gente tem, e ele tem que entender que sim, que ele tem que buscar uma mulher igual à mãe, se ele admirar, obviamente. Mas hoje tá tudo muito fácil, hoje as pessoas, se não tá bem pra mim, vou descartar e vou ir pra próxima. Como é que as pessoas vão lidar com os relacionamentos abusivos, com essa cabeça que eles têm hoje, dessa geração de agora, assim, que tá tudo muito sem saco? Existem muitas pessoas abusivas, eu vejo isso pelas amizades na adolescência mesmo, né? Que eu tenho também uma adolescente em casa, então a gente vê de tudo. Eu acho que tá cada vez mais, as pessoas são cada vez mais abusivas. Como se desvencilhar de tudo isso? Porque eu acho que tá muito difícil, sabe? Essa pergunta, ela é fabulosa e é bastante complexa. Muito. Porque ela vai demandar inúmeras respostas diferentes. Uma delas da infância, essa questão da formação da identidade da criança. Um pouco sobre isso, eu falo nesse livro Seja Bem-vinda, Querida Dor. Que ele é o caminho, o desenvolvimento da resiliência. E o que é a resiliência, que tanto falam hoje e as pessoas não compreendem de fato o que é a resiliência? A resiliência é a tua capacidade de lidar com a dor. Quer dizer, ser maduro. Enquanto eu trabalhava como pesquisadora da PUC de São Paulo, das fontes, dos grupos de pesquisa que eu trabalhei foi a crise da imaturidade na contemporaneidade. Isso, que é exatamente essa questão que você está abordando das crianças e que é a grande crise do mundo contemporâneo. As pessoas imaturas. Pessoas de 60 com cabeça de 8. Né? Então, isso você encontra muito hoje na sociedade. E esses abusadores geralmente são muito imaturos, mas eles são articulados. Exatamente. Contudo, eu acredito assim, falando agora da criança, tá? Primeira coisa, e isso eu trato num outro livro que vai sair em breve, que é A Mulher de Alto Valor. Como que uma mulher não entra mais, porque eu acredito que, assim, todos nós já passamos por abuso emocional, em algum aspecto da nossa vida, seja pelo âmbito familiar, ou esse primeiro, segundo, terceiro namorado, ou primeiro marido, né? Então, de alguma forma, acredito que todas as pessoas, pela minha experiência, têm algum tipo de trauma relacionado a esse tipo de pessoa. Como que eu faço, então, para criar essa imunidade emocional, para eu não me relacionar mais com esse tipo de pessoa, não cair mais na armadilha deles? Isso tem que ser instituído já nessas crianças. Claro que para isso, essa mãe tem que estar com essa mentalidade. São os princípios e os valores. E agora, se tem uma coisa que eu vou falar importante, quem sabe nesse podcast, é sobre isso. Veja que cada vez que nós entramos em um abuso emocional e somos controladas por esse tipo de pessoa, é porque você passou por cima de algum dos teus princípios e valores que você acredita que são fundamentais, mas você os ignorou. Por exemplo, verdade. Para mim a verdade é indiscutível, odeio mentira. Pode ser que a mulher diga isso. Aí você descobre que o cara mentiu pra você. Você perdoa. Aí você perdoa. Mas foi só dessa vez, foi uma coisa pequena. Mas aí você pega ele na lata dura mentindo no telefone sobre, sei lá, alguma coisa. A mentira, ela tem perna curta, como já diz o ditado, né? Você tem que perceber sinais. Pequenos sinais são ignorados. E você vai dizer, mas ninguém é perfeito, por que eu vou ser tão chata? Não vou ficar sozinha o resto da vida. Outro ponto importante, respeito. Você acredita que você deve ensinar respeito pro teu filho.
Aí você vê a pessoa gritando com a mãe no telefone, chamando a mãe de palavrão, ou falando mal da patroa, do patrão, ou do líder, enfim, sabe? Falando pelas costas. Desrespeito. Aí você já passou por cima. Você acha que ele não vai desrespeitar você? Você acha que ele não vai gritar com você? Não vai bater a porta pra você? Sabe? Ou a pessoa desrespeita o garçom, xinga, faz escândalo no restaurante. Olha, é só a vírgula para fazer o escândalo com você no mesmo restaurante. Então, princípios e valores. Para você ser uma mulher de alto valor, blindada, não passar mais por isso, você precisa descobrir o que é caro para ti. Seja uma mulher cara. Uma mulher que vive, e cara, o que eu estou dizendo não é nas coisas que você usa, não é na bolsa, na marca. Não é sobre isso. É sobre ser uma mulher que sabe como se posicionar, que sabe com quem você vai caminhar. Você tem esse meu livro, Tem. A Arte de Viver Plenamente. Primeira coisa, pensar certo. Segundo, pessoas certas. Não tente emendar lobo. Lobo você vai querer pôr o pelego, vai querer pôr cabecinha de ovelha. A alma é de lobo. Ele vai te devorar. Quando você vê, você está estraçalhada. E o abuso emocional, ele te destrói. E Jane, o abuso emocional, normalmente as pessoas associam muito a autoestima da mulher, né? Tipo, olham Exato. pra Bruna, a Bruna tem autoestima boa, ela é resolvida, chance zero dela sofrer o abuso. É assim mesmo? Exatamente o contrário. Porque esses homens, vamos falar agora de homens, né? Eles vão procurar esse tipo de mulher que é poderosa. Por quê? Porque dentro deles eles estão, digamos, eles não têm uma identidade sólida. É uma identidade esfacelada. Eles precisam de alguém muito poderosa, forte. Para quê? Para se autossustentar. De alguma forma eles se projetam em você e crescem. Por mais que talvez eles até pareçam poderosos já, sabe? Mas eles precisam dessa energia, dessa... Eles não vão pegar qualquer uma, entendeu? Eles vão pegar mulheres maravilhosas. E dependendo da tua criação, da tua pureza, e essa é a coisa, eu digo assim, mais triste. Porque aí depois que você passa por um relacionamento abusivo, a primeira coisa que é estraçalhada é a tua autoestima e a tua autoconfiança. Porque eles conseguem dar esse nó na tua cabeça, né? Com todas as suas táticas, que nesse livro eu trago 15 características e como tudo isso vai abalar a mulher ou o homem, né? De forma que, você não vai acreditar que você consegue sair desse relacionamento. Porque você está tão ligada, controlada, e as ameaças, elas são tão inteligentes, sutis, e depois passam a ser ameaças reais. Quando você realmente tenta se desvencilhar, geralmente são ameaças de morte, ameaças de destruir teu trabalho, de te caluniar, são ameaças reais. Você tem que ter muita força. Primeira coisa, você tem que saber identificar. Porque enquanto você não identificar, você não vai ter a força para lidar com essa situação. Tem que ter coragem, mas a vida é acerca de amadurecer, sabe? Eu acredito que a verdade, ela é muito dolorida, mas ela é a única coisa que pode curar. E pode te dar a chance de trilhar um degrau muito elevado para o teu crescimento e ter a coragem de dizer, eu já passei por isso, isso acontece, né? Porque quando você tá nisso, geralmente você pensa assim, gente, como é que eu fui ser tão burra? Como é que eu fui ser enganada dessa maneira? Meu amor, a questão não é você. A questão é que você se relacionou com a pessoa errada, você acreditou na pessoa errada e você se entregou, você foi inteira. A pessoa que te manipulou, a pessoa que te usou, isso que é abuso, te usa. E Jane, como que nasceu a ideia do livro sobre o relacionamento abusivo? Muito interessante porque, além da experiência pessoal, eu comecei a enfrentar muito essa questão na própria clínica. Às vezes a pessoa vinha
mas ela não tinha noção do que ela estava passando. E vinha com a questão, eu tenho muita dificuldade com autoconfiança, não consigo desenvolver meus sonhos, ou eu sou insegura. E aí quando você cavava, né, que o psicanalista é sempre um grande arqueólogo, você encontrava o que de fato estava subjacente. Aí, um dia, claro que eu trabalhava tanto em Porto, antes de morar em Israel, em Porto, aqui eu tinha clínica também, até ano passado, e um dos meus pacientes, o que fez com que eu escrevesse a primeira questão sobre abuso, foi um paciente modelo, lindo, lindo, maravilhoso, cheio de talento, uma identidade maravilhosa, estraçalhado. Ele estava sendo abusado por uma mulher que era mais velha, uma grande empresária, e ele não conseguia perceber o quanto ele estava sendo manipulado, só que ele estava assim já numa depressão profunda, porque o abuso sempre vai te levar a uma identidade esfacelada, né? Porque você vai perdendo tudo que você é, que valia para você já não vale mais, porque para ele não presta, porque ou para ela. A pessoa já põe em xeque, né? Exato. Aí a autoestima fica no chão, a autoconfiança também, você começa a entrar em depressão e pode ter ideação suicida. E em últimos casos, sim, o próprio suicídio, porque você não vê saída. É muito grave o abuso, é muito grave. E aí eu falei para ele, eu te prometo que a hora que você sair daqui, eu vou gravar um vídeo e você vai entender o que está acontecendo. Ele saiu, eu sentei e mediante toda a minha experiência de todos os casos que eu já tinha analisado e pela minha própria experiência pessoal do que eu já tinha vivido, eu escrevi naquela hora as 15 características do abuso emocional, porque não tinha livro acerca disso ainda. No Brasil, não, nem fora. E aí, eu sentei, eu tava ainda assim bastante... Sabe quando você tá... Eu sou meio assim justiceira, você quer fazer justiça, pelo amor de Deus, essas pessoas têm que ser livres, assim como eu consegui me libertar depois de tantos anos. Aí eu gravei esse vídeo, de forma assim, né? Câmera frontal, um celular simples, gravei e coloquei no YouTube. 18 minutos, as 15 características. Esse vídeo, sem produção nenhuma, simplesmente estourou. E aí eu comecei a receber muitos comentários. Assim, muito obrigada, acabei de descobrir que eu sou abusada, eu vou buscar ajuda, né? E aí uma pessoa me escreveu, uma mulher poderosa, São Paulo, falou assim, Jane, eu preciso te agradecer de todo o coração pelo teu vídeo. Primeiro, porque foi através do teu vídeo que eu descobri tudo que eu estava por anos sofrendo. Segundo, tentei a separação, aconteceu exatamente o que você falou. Vieram as violências físicas, as ameaças, mas aí eu usei o teu vídeo no meu processo para provar o que eu estava passando e eu ganhei a ação, ganhei a proteção, sabe? Falei, gente, eu tenho que escrever o livro para ajudar mais mulheres e mesmo homens, né? Foi aí que eu escrevi o livro. Que incrível. E esse livro tem ajudado a trazer a verdade. Em primeiro lugar, consegui identificar, Bruninha, porque as pessoas não sabem que elas estão, então elas não vão procurar lá no Google, deixa eu ver sobre abuso. Elas nem sabem, elas imaginam que elas sejam as culpadas. Por que meu relacionamento não dá certo? Sou eu o problema, porque ele sempre vai dizer que você é o problema. E Jane, o perfil nós falamos um pouquinho das características, né? O perfil do abusador, eu te ouvindo falar, eu imagino uma pessoa extremamente insegura, ou não? Aí é que tá. Nós temos mecanismos de defesa. E essa insegurança, quanto mais insegura a pessoa é, por exemplo, ela é tão insegura que ela vai se manifestar no externo como exatamente o contrário. Super poderosa, arrogante, e por isso mesmo que ela é tão arrogante, que ela humilha os outros. Por quê? Porque ela é tão pequenininha que ela tem que humilhar o outro para se sentir melhor. E sobreposta a. Então é aquela pessoa
extremamente arrogante, né? Geralmente humilha os outros, que é uma das características, te humilhar. Então, te humilha na frente dos outros, faz piada de fraquezas tuas na frente da família, diz... Aí se você fica triste, chateada, nossa, mas você é muito sensível mesmo, né? Não aguenta nada, olha o teu jeito, sabe? Sempre vai te humilhar. E com essa humilhação, ele consegue se sentir melhor, porque ele é tão pequenininho. Só que ele vai sempre aparecer como uma pessoa extremamente poderosa. E por isso que a violência. Eu preciso impor a minha força para mostrar que eu sou forte, porque na verdade eu sou muito fraco. E Jane, o abuso emocional, que tanto se fala, né, sobre abuso emocional. E a gente fala também muito sobre relacionamentos tóxicos, né? Então a gente está aqui batendo na tecla sobre esse abuso. E o relacionamento tóxico. A pessoa que está dentro de um relacionamento tóxico, obrigatoriamente ela sofre um abuso emocional ou não? Sinceramente, eu não consigo ver muita diferença, porque se é um relacionamento tóxico é porque ele é abusivo de alguma maneira. Por que ele vai ser tóxico? Porque a pessoa tá te humilhando? Porque ela é agressiva em alguns momentos? Ou porque ela te manipula? Ou porque ela mente? Te deixa insegura? O que é um relacionamento saudável? Eu acho que é legal falar pelo contrário, né? É aquele que te faz crescer. Inclusive eu trago... Na última questão, depois que eu falo como você consegue se livrar, né? Mas é interessante, eu começo o livro com uma carta do Franz Kafka, que eu gosto muito dele, e termino com uma frase dele. E a conclusão é, o que é o amor? E aí a gente pode dizer, o que é o relacionamento saudável? É muito simples. É tudo que intensifica, é tudo que te faz crescer, é tudo que te faz se sentir bem. Não te faz se sentir bem, é tóxico, é abusivo. Te faz se sentir menor ou faz você ser menor, porque aí você escolhe fazer um curso. Pra quê? Por que tem que estudar mais? O que quer aparecer tanto, sabe? Então, é aquela pessoa que te coloca numa caixinha e você vai aceitando, vai aceitando. Ah, não quero que saia mais com aquela amiga, não. Não é boa companhia. Sabe? Mas... vê maldade em tudo e todos, mas é muito importante destacar que os olhos veem aquilo que está no coração. Por isso que, volto a reiterar, o que tem puros olhos, vê tudo com puros olhos. Agora, o malicioso vê tudo com malícia. Essa é uma característica de um mecanismo de defesa que se chama projeção. Eu vejo no outro aquilo que eu sou. Então, você olhou para o lado, o que você está olhando? Então, essa desconfiança, esse ciúme exacerbado, mas por quê? Porque eu tenho malícia, eu olho com malícia, eu vejo, então eu acho que todo mundo tem malícia e que você também tem. E lê para nós o finalzinho aí do teu livro. Então, ele é compridinho, mas... O que eu falo aqui é sobre quando uma pessoa mostra para você quem ela verdadeiramente é, por favor, acredite nela. Porque a gente vê e não quer acreditar. Você vê ali o focinho de lobo e diz, não, mas o pelego é de ovelha. Eu acho que eu que estou vendo coisa onde não tem, sabe? Então, o problema não é com você. O problema é que você está tentando ou romantizar, sabe? Ou achar que sou eu de novo. Mas assim, ó, você tem atitude de lobo, desconfie da carinha de pelego, de ovelha. Temos que definitivamente rejeitar a ingenuidade idealista que se recusa a crer que existam mesmo pessoas más. E o otimismo ingênuo. Olha só. Quanto poder nessas palavras. Quantas vezes eu fui realmente otimista, mas um otimismo ingênuo, sabe? Então, achando que com o tempo a gente emenda, porque a gente é boa. A gente sabe que tem muitas características. Não é possível. Eu sou uma psicanalista, eu sou psicopedagoga, eu sou especialista em comportamento humano. Eu dou um jeito. Meu amor, é ele que destrói você primeiro.
Entende? Então, a questão é, tudo que ele fala, cuidado. O perigo não está só no que ele fala, na potencialidade daquilo que ele pode fazer. E ele vai fazer. Então, é necessário, acho que primeiro, assim, saber quem eu sou, quanto que eu já tive que deixar de ser quem eu sou para me adaptar a essa situação, a essa pessoa, para me encaixar, para ele me amar, para ele achar que eu sou aprovável, sabe? E eu acho que é importante as mulheres e homens, né, entenderem que quando elas estão num relacionamento, que elas têm que mudar tanto, elas têm que provar tanto seus valores o tempo inteiro, é um sinal de que algo não tá legal, né? De forma Então, alguma. tu falou que tu ia citar sobre o relacionamento feliz, né? Fala um pouquinho para nós, porque eu tenho certeza que muitas mulheres também já te buscaram super felizes no relacionamento e sofrendo esse abuso em outras áreas, né? Essa é uma pergunta fabulosa. O que é um relacionamento feliz? É um relacionamento seguro. É onde você pode deitar e saber que você é cuidada. A mulher, e agora vamos falar, nós somos sim poderosas, nós temos as nossas virtudes, nossos valores, o jeito Mulher Maravilha de ser, mas nós queremos proteção. A mulher precisa, o homem e a mulher foram feitos para isso. O homem, o dever dele é ser o pai de família, o sacerdote do lar, né, na questão religiosa. Qual que é o grande papel do homem? Proteger. É assim desde a era primitiva, O pai, né? qual que é o grande papel do pai? Proteger, zelar da família. Quando você passa a se sentir ameaçada, insegura, veja que você está se colocando numa situação onde ou você tem que estar protegendo, você que protege o relacionamento. Não, você precisa de alguém que zele de você, que você se sinta protegida, amada, cuidada, aceita. Eu acredito que essa poesia de Frida Kahlo vai fechar. Merece um amor. Você merece um amor que a ame quando você estiver despenteada, aceitando as razões que a fazem acordar rapidamente e os medos que não permitem que você durma. Você poder falar das suas inseguranças sem ter medo de ser julgada. Tem julgamento? Tem crítica? Porque eles são críticos, muito críticos de tudo. Você merece um amor que faça você se sentir segura, que ajude a conquistar o mundo ao pegar em sua mão, que sinta que seus braços se encaixam perfeitamente com sua pele. Você merece um amor que deseja estar ao seu lado, visitar o paraíso apenas olhando nos seus olhos. E que nunca fique entediado com as tuas expressões. E essa é outra característica do abusador. Nada nunca tá bom. Você nunca consegue contentar ele. Eles são insaciáveis em todas as áreas. E você se sente impotente, pequena. E aí isso vai te diminuindo. Tipo, cara, quem eu sou? Jane, tu tá trazendo aqui pra gente, claro que a gente tá falando num nível, né, hard, vamos dizer assim. Então tu tá nos trazendo o quanto é difícil as pessoas saírem desse relacionamento, né? Muito. E eu imagino que quando a pessoa chega a esse ponto de às vezes nem conseguir sair também, quando ela consegue, ela deve sair destruída. Conta pra nós como que a gente pode aconselhar essas pessoas, como tu pode aconselhar essas pessoas a buscarem essa saída. A gente já falou sobre isso, mas como que elas saem disso e voltam a se enxergar como elas eram antes de estar nesse relacionamento abusivo? É realmente complexo pelo fato de que o relacionamento abusivo, por ser essa violência silenciosa, ela causa danos
traumas profundos, que são, isso estou falando tudo de ciência, hoje nós já temos muitos estudos, eu trago esses estudos aqui no livro. Então, ele vai danificar toda a tua parte interna da autoestima, da autoconfiança. Então, você precisa construir isso novamente. E isso vai muito daquilo que eu estou escrevendo agora, nesse livro Uma Mulher de Alto Valor. Você precisa começar a estruturar o teu pensamento, porque daí a gente começa a ter um pensamento tóxico, um pensamento negativo. Então, começar a pensar certo. Para isso, você precisa ler bons livros, sabe? Leia livros que falam da elevação da tua alma, tratar a espiritualidade, fazer meditação, fazer atividade física na natureza, sabe? Tirar essas toxinas emocionais. E para isso, você precisa de um cuidado com todas essas instâncias da tua vida. Quer dizer, cuidar do teu corpo, cuide de uma boa alimentação, haja de tal maneira que você vai ter orgulho de você mesma, sabe? Aí para isso é imprescindível você saber quais são meus princípios e valores. E a partir de hoje eu peço perdão para mim mesma, porque de certa forma não é que você foi traída por esse abusador, isso geralmente acontece também, mas é que na verdade tudo começou com você se traindo. Você traiu os teus princípios e valores, que talvez no início, e eu acho que o grande problema, eu acredito que o grande problema esteja nisso. A gente não sabe aquilo que a gente de fato acredita. Então, primeiro você tem que saber quem eu sou, o que eu acredito, o que é caro para mim que eu não vou mais deixar passar por cima, sabe? Para mim é importantíssimo honrar os pais. Se eu percebo que essa pessoa dilacera com as suas palavras a mãe, porque eu tive uma infância terrível, porque minha mãe isso... Você pode ter tido, mas ao mesmo tempo honrar porque ela te criou, ou te gerou, enfim, sabe? Mas a maneira como você respeita os outros, a sociedade, as autoridades, a honra pela própria vida, comportamentos inadequados, agressivos, impróprios, em lugares impróprios. Então essas coisas, o que eu não tolero mais. Cerque-se de pessoas elevadas, nobres. Isso é difícil? É dificílimo, mas isso vai salvar a tua vida. Com certeza. E se conhecer, né, eu acho que o importante é as pessoas, de novo, a gente fala sobre o autoconhecimento, né? É isso, dizer o que eu não tolero para não deixar acontecer. E não vá em lugares inadequados, que eu quero dizer assim, não adianta você se cercar de pessoas erradas e dizer eu não vou me influenciar com elas. Nesse livro, no segundo, eu falo das pessoas certas. Moran Cerf é um dos neurologistas mais famosos da atualidade, ele vai fazer um experimento científico com pessoas desconhecidas, junta num apartamento, só que antes de juntar essas pessoas para morar num apartamento, ele faz uma investigação científica de todo o funcionamento mental, né? E faz várias perguntas, né? E todos os exames dão completamente diferentes. Aí ele coloca eles juntos durante 7 dias e depois novamente 15 dias. Só deles estarem morando no mesmo apartamento, mesmo não se conhecendo antes. Quando ele faz as perguntas, eles estão na ressonância magnética, os neurônios vão dando as mesmas respostas antes de falarem. Nossa. Sabe? Então, ele consegue provar o ditado, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, não tenta emendar lobo, porque não vai dar certo. Não tem como. Jane, a gente já falou, né, que a diferença entre um relacionamento tóxico e um abusivo é difícil porque praticamente é a mesma coisa, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho, a gente falou bastante do relacionamento marido e mulher, né? O relacionamento casal, vamos usar assim. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre os relacionamentos abusivos no trabalho e nas amizades. Porque no trabalho a pessoa está sofrendo aquilo durante aquele período e depois vai para casa, tem aquele afastamento. É mais fácil se desvencilhar disso ou a complexidade é a mesma? Eu acredito que talvez pela situação ser
Provavelmente com um líder teu é complexo, porque também demora para você identificar, né? Mas acredito que seja mais fácil você desvencilhar, porque você pede a conta, né? E vai para outro lugar. Na questão do âmbito familiar é bem mais difícil. E na questão de amizade é interessante, porque como que o abuso vai acontecer? Ah, se você fosse minha amiga mesmo, você iria, né? Você faria isso por mim. Então, isso vai acontecer no abuso, por exemplo, também de relacionamento. Se você me amasse, você faria o que eu tô te pedindo, não agiria mais assim, sabe? Então, ele sempre coloca em xeque o teu amor, não o que ele tá pedindo. É sempre você que tá em falta. É uma manipulação sem fim, né? É. Então, se você fosse, ou se você me amasse, ele vem com essas nuances, provas de dúvida, e coloca sempre em xeque você. A questão também, você pode avaliar isso em amizade quanto em relacionamentos, é o gelo, né? Você não fez o que a pessoa queria, aí ela não te responde mais, te dá um gelo de alguns dias. Gelo é uma das características do abusador. Não fala com você, ou então, ou é muito agressivo, ou daí não fala. As mudanças bruscas de humor, uma hora para outra te joga as patas, sabe? Eu já vivi relacionamentos abusivos e eu sei o quanto é difícil. Claro que no âmbito do trabalho eu acredito que seja muito mais fácil, porque a gente resolve, né? E não precisa mais ter aquele contato, mas é complicadíssimo. Eu me considero uma mulher inteligente, faço terapia, me conheço e mesmo assim caí nessa cilada. Exato. E não é fácil sair dela, não. De forma alguma. Bem difícil. Porque são pessoas altamente manipuladoras e com uma inteligência, porque você acha que esse tipo de pessoa perigosa, ela é fácil de lidar. Não. Tem um livro que eu aconselho vocês a lerem, porque o meu ele é escrito de uma forma muito simples, para que qualquer pessoa entenda, são 15 características, então é muito fácil você identificar e já saber o que fazer para se livrar. Mas um livro um pouco mais complexo, e daí entra no âmbito do transtorno antissocial, é o livro Mentes Perigosas. E esse livro foi um divisor de águas na minha vida. E aí agora eu venho para a minha experiência pessoal. Eu era casada já há mais de 14 anos, 3 filhos, e sofrendo muito, há muito tempo, já há 17 anos nesse relacionamento. E o abuso era assim, extremo. Mas como eu fui criada, e você me falou sobre a questão religiosa, eu fui criada numa família praticamente puritana. Sabe aqueles puritanos que você vê lá nos Estados Unidos, comunidades fechadas? Eu até os 5 anos só falava alemão. A minha comunidade era praticamente assim, perfeita, não existia coisa ruim. Sabe aquela infância maravilhosa, feliz? Só havia famílias felizes, domingos maravilhosos. E até eu casar eu nunca tinha ouvido falar em adultério, traição, só tipo assim, novela, mas eu também nunca fui de assistir novela. Aí quando você começa a viver aquilo, sabe? E sempre aquela coisa, tá, mas se tá acontecendo isso, a culpa é minha. Em alguma área eu tô falhando. A ponto de, tipo assim, ter as roupas de cama sempre engomadas, qualquer toalhinha, era tudo engomado, era perfeita, minha casa maravilhosa. Eu sempre buscando, vamos tentar uma técnica diferente de, sei lá, striptease, alguma coisa tá faltando. Eu vou comprar umas meias ligas, sabe? Andar maravilhosa. Mas assim, ó, a ponto de, eu acho que eu fiquei, no mínimo, 14 anos sem usar uma maquiagem. Por quê? Porque se eu passasse uma maquiagem, para quem está se arrumando, Nossa. né? E aí todos aqueles palavrões horríveis, aquelas coisas que te dilaceram. E, gente, 14 anos. Enfim, um dia eu chego no shopping e encontro esse livro, Mentes Perigosas. E aquilo me chamou a atenção, eu vou comprar. Cheguei em casa, eu devorei o livro em 2 horas. Nossa. E eu descobri que eu não podia emendar. E foi ali que começou a grande saga da minha vida.
E aí eu pedi o divórcio. Ele falou, só se você morrer, porque ou você fica comigo ou eu te mato. E assim foi. E daí a primeira vez que eu tentei sair, ele me deu uma gravata, eu desmaiei. Só não morri porque minha filha me defendeu. Mas depois disso eu fugi por 2 anos. E por 2 anos sendo perseguida. Meu Deus. A minha história, é a primeira vez que eu falo sobre isso, mas a minha história, ela dá um filme de terror. Não foi uma, não foi 2 vezes que eu fiquei em sótão escuro com as crianças, sem a gente não poder respirar, para ele não escutar. Criança fazendo xixi no teu colo de medo do pai descobrir que nós estamos escondidos em algum lugar. Então, até que eu falei assim, chega, não aguento mais, se for para morrer, morri. Voltei daí para minha terra, em Ponta Grossa, comecei a trabalhar, porque durante todo o tempo que eu fui casada, eu nunca pude trabalhar fora. Porque eles também são controladores, né? Eles vão tentar fazer com que você dependa deles, se é caso de casamento. Dizer que você não precisa, e aí você tem que depender deles. E por mais que eu já era formada, isso foi muito difícil, porque cada dia para ir para a faculdade era assim, ó, tá saindo com o professor, bom, coisas muito horríveis que não tem nem como falar, né? Mas, enfim, eu consegui me libertar, mas foi muito traumático, muito traumático. E por isso, quando eu comecei a me deparar com isso, com pessoas inteligentes, maravilhosas, que não conseguiam enxergar o seu valor, eu queria fazer de tudo para dizer assim, por favor, para de tentar emendar, porque não vai dar certo. Porque eu, enquanto religiosa, aí eu chegava na igreja, eu tentava conversar com as pessoas, elas diziam assim, mas é que você não orou demais, você ainda não jejuou demais, aí faça outra campanha de oração, sabe? Como se isso fosse resolver E só faltou morrer. Então, tem coisa que você precisa agir, não é acerca de Deus. Deus, ele te deu a vida para que você fosse escritor, escritora dela. Deus, ele não manipula ninguém, é isso que as pessoas não entendem. Elas deixam tudo. Deus não é manipulador, sabe? Ele não vai nem manipular até mesmo o abusador emocional. Ele te dá a tua vida para que você a escreva. Então tem coisas que nós temos que agir. E infelizmente, isso a Ana Barbosa vai falar, que ela, como psiquiatra, especialista em transtorno antissocial, identificação de psicopatas, pode levar 10 anos para identificar uma profissional. Entende? Então, pare de querer dar uma desperta e achar que você vai conseguir dar o jeito ou até mesmo identificar, porque eles são tão vorazes, tão espertos, manipuladores, que eles vão dar um nó na tua cabeça. Então, aqui com essas características, você já consegue perceber se você está numa situação dessa, se você está em perigo, porque vai te afetar na tua saúde emocional. Não tem como você sair. Acho que isso aqui é um livro que todo mundo, todas as mulheres e homens deveriam ter na cabeceira da cama, né? Todos. Porque o quanto antes a gente tiver essa habilidade de identificar uma pessoa assim, é muito mais fácil de sair do que quando estiver lá imersa no fundo do poço, porque essa pessoa nos leva para o fundo do poço, né? Exato. E aí a subida é muito mais complicada, né, Jane? Jane, tu relatando isso assim, eu quero te agradecer por ter exposto isso a primeira vez que tu fala, né, abertamente. E quanto é importante as pessoas que estão nos ouvindo verem que tu, uma mulher que... Eu falei que eu vou ter que fazer um curso de inglês para poder ler o teu currículo, né, com todo o conhecimento. Tu é uma pesquisadora, né, antes de tudo, e tu tem, assim, muitas qualidades, muitas virtudes. Vou contar um pouquinho como a gente se conheceu também, e as pessoas verem que mesmo essa mulher, ela passou por isso e não foi fácil, e foram anos, né, Jane? Então é importante a gente ver que a fraqueza, ela não tá só em mim,
Porque às vezes a gente olha, não, é que eu sou a fraca, né? E eu sou a burra, inocente, burra. Porque vem sempre essas palavras pejorativas porque eles falam isso, né? Então, exatamente. E eu volto a falar, meu amor, a questão, o problema não é você. E aí reside o grande problema. Daí a gente é tão machucada e a gente começa a se culpar pela nossa pureza. Mas aí vamos trocar pureza por ingenuidade. Continue com o coração puro, mas não seja mais ingênua. E entenda, existem pessoas más e nós não somos responsáveis por emendá-las. E Jane, quem passa por todo esse processo de ser abusado emocionalmente acaba desacreditando do ser humano, né? Então eu vou levar isso para o relacionamento para dar um exemplo. A pessoa passou por isso no relacionamento, então quando ela se separa, consegue ali se desvencilhar dessa situação toda, consegue voltar, né, e se recuperar. Claro, a gente está falando de uma situação de um abuso leve, vamos colocar assim, né, essa facilidade de sair disso tudo. Mas mesmo assim a pessoa acaba não acreditando mais no ser humano, né, e não querendo outro relacionamento. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito que a gente tem que estar num relacionamento se a gente está feliz. Para estar feliz, a gente precisa investir nesse relacionamento, porque não é o relacionamento assim para ser feliz, né? No momento em que tu termina com uma pessoa e tu bota na tua cabeça que não tem mais ninguém que presta, eu, como pessoa, acho um desperdício de vida. Então, é um trauma que se carrega, né? É um desperdício de vida, porque a gente não veio para essa vida para ser sozinho, a gente veio para ter relacionamentos. E hoje em dia está cada vez mais difícil isso por causa das redes sociais, que as pessoas estão muito no virtual e não estão dando valor para quem está aqui na frente, né? Não estão mais conversando. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz para não desacreditar no ser humano? E aí a gente entra em outra situação, né? Porque o acreditar te torna muitas vezes vulnerável, inocente demais e não enxerga, né, todas essas características aí do abusador. Pergunta bem pertinente. Acredito que todos os extremos são perigosos. Dizer que todos agora não prestam é extremamente perigoso e eu estou dizendo então até que eu não presto. Segundo os dados que nós temos, 20% da população pode ter traços ou tem traços de transtorno antissocial. E aí podem ser bons abusadores, né? Bons no que fazem. Nós temos uma boa parcela da humanidade que tem coração bom, que também está procurando pessoas boas. A questão é, o que você faz da tua dor? Isso eu falo nesse livro, Seja Bem-vinda, Querida Dor. Por quê? Porque a dor, ela sempre vai transformar você. Sempre que a dor chega, ela não chega pedindo licença. Ela arrebenta a porta e às vezes ela não tem dia para sair, né? A questão é, e a vida se trata de como a gente se levanta da dor. Você pode não se levantar, como é o caso, permanecer ali com a vida esfacelada e não acreditar mais na humanidade. Ou você pode dizer, como cresço em sabedoria com tudo isso? Entendendo agora, sim, a valorizar o que é caro para mim. Verdade, respeito, honra. Percebo sinais de desrespeito, de mentira, de qualquer sinal de comportamento inadequado, eu já começo a ligar as antenas. E é claro, você não vai se entregar numa primeira conversa que você tem com a pessoa, você precisa conhecer, sabe? É uma questão de relacionamentos saudáveis. Eu acredito que um relacionamento incrível, ele começa com uma amizade maravilhosa. Antes de tudo, seja amigo.
desenvolva amizades ricas. E aí quando você percebe como essa pessoa se relaciona com a sua própria família, como que eu acredito que as pessoas que menos te devem algo e que podem oferecer algo, a forma como a gente se relaciona com essas pessoas mostra muito quem a gente é. Então, como eu trato um frentista, como eu trato um garçom, como eu trato a mulher que faz o café da empresa, o guarda da empresa, diz quem eu sou. É a maneira como eu ajo também quando ninguém está me vendo. Isso mostra muito e a gente precisa parar de ser ingênua, é diferente. Continue pura, acredite na humanidade, tem muita gente boa, maravilhosa. A questão é você estar nesse mindset, verdadeiramente ser uma mulher de alto valor, viver de acordo com os teus princípios e você vai atrair essas pessoas, porque você vai estar no lugar certo e vai se comportar de maneira elevada. Agora, o pior é quando a gente vai se adequando, né, com as coisas mais baixas. Não faça isso. E Jane, em questão da amizade, quais são as características que eu devo começar a ficar alerta? Uma das características que eu acredito que seja extremamente destruidora, não só de relacionamentos, amizades, família, mas da sociedade em si, é algo que em hebraico a gente chama lashon hara, a língua má. As nossas palavras têm o poder de construir ou de destruir, de dar vida ou de matar. Como essa pessoa fala? Pessoa que critica tudo que você faz, que nada que você faz está bom, que não aceita a tua opinião, a opinião dela sempre que é a certa. E a mais perigosa de todas, aquela que você tá aqui em 3, né? Bruna, Jane e Maria. Aí a Bruna saiu, a Maria me diz, você viu aquele jeito da Bruna? Gente, por favor, né? E aí começa a falar de você enquanto você tá no banheiro. Mas aí eu quero ir no banheiro. Aí eu vou e ela começa a falar de mim. Eu não vou no banheiro. Entende? Então, cuidado. Aquela pessoa que ela tem que desfazer do outro, entenda, Freud ele fala assim, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Com certeza. Não é acerca do outro, é acerca de si. Porque se eu preciso destituir o outro do seu lugar, desmerecer o outro, para que eu me sinta melhor, é porque eu já estou mostrando quem eu sou. Então não se iludam, sabe? Aquela pessoa que vem falando de quem quer que seja, ela está me mostrando quem ela é. Nunca confia. E isso se trata de caráter. Não é um defeito da hora, tá? Isso é um defeito de caráter. Muito difícil emendar. Se livre desse tipo de pessoa, porque ela é perigosa. Com certeza. E abusiva também, porque ela vai te controlar. E qualquer coisa que você fale na hora certa, ela vai usar para manipular. E Jane, tu falando das amizades, eu penso também no âmbito do trabalho, né? Antes a gente falou sobre esse abuso na hierarquia, né? Um líder abusador, né, com o funcionário, enfim. Mas eu vejo também entre colegas. Claro que no momento que a gente está falando em colegas, a gente traz para algo mais leve, né? Daqui a pouco não é um abuso grave, mas existem ali, vamos chamar de relacionamento tóxico, né? Acho que a gente consegue se expressar melhor. Como fazer no ambiente de trabalho entre colegas que tu precisa conviver com aquela pessoa tóxica, porque já não depende de ti, tu também precisa daquele trabalho, né? Como que a pessoa pode fazer para se blindar desse relacionamento tóxico, desse colega tóxico que está ali no mesmo nível, mas não tem como se livrar disso? É uma situação delicada, porque você precisa conviver, mas aí eu volto para a questão dos princípios e valores. Como eu falei, a língua má, lashon hara, é
popularmente conhecido por fofoca, né? E esse tipo de abusador, ele vai trabalhar muito a questão da crítica, falar ou da liderança, ou falar do colega, vai também não aceitar a opinião dos outros, todas essas questões que a gente fala aqui. Não aceita, se posiciona. Eu acredito que se a gente começar a se posicionar na vida, tudo começa a mudar, sabe? Aí a pessoa começa a te falar, quem quer que você... Você sabe que eu fiz um propósito na minha vida? Eu não escuto críticas, fofocas, a não ser que a pessoa esteja junto. Você quer falar da Ana Paula? Então vamos chamar a Ana Paula aqui, daí a gente vê o que a gente pode mudar sobre isso aqui na empresa. Daí realmente vai ser positivo. O que você acha? Topa? Ora, a pessoa, não é bem assim. Ali você cortou pelas pernas, sabe? Não tem mais. E eu, como empresária, por exemplo, enquanto tinha um instituto aqui e ainda trabalho com grandes empresas, você precisa se posicionar. Enquanto eu tinha os meus colaboradores também, nunca aceitei. Você quer falar de alguém? Nós vamos chamar essa pessoa, vamos sentar nós três juntos, porque não é justo, sabe? Nunca fale nada. E essa é uma política que eu tenho, né, para minha vida. Eu não aceito que me tragam fofocas e eu jamais vou falar de alguém se eu não puder falar isso na tua frente. Porque é um dos 10 mandamentos, não matarás. Só que aí Provérbios vai dizer que você tem na tua língua o poder de vida e de morte. E a questão é exatamente a mesma do abuso. O abuso emocional, por ele ser velado, por ele ser com palavras, ele é muito mais perigoso que o físico, porque ele causa traumas, muitas vezes irreversíveis na alma, nas tuas emoções. Ali uma cicatriz que eu tenho também, você sara, depois não dói mais. A da alma continua. E você, daí tem essas desconfianças, a falta de até acreditar nas pessoas, como você disse. Então, o posicionamento, se posicione. Isso vai realmente te blindar de muita coisa ruim. Ser elevada, sabe? Ser majestosa. E como a gente... Antes tu falou, né, de se relacionar com as pessoas certas, né, no momento em que tu tá se relacionando com pessoas que não perdem tempo falando e, enfim, a vida funciona, tudo vai pra frente, é muito mais gostoso, é mais leve, é feliz, né? E é incrível porque tem, gente, né? Quem são as tuas amigas? Falam de pessoas ou falam de projetos, de ideias, coisas que estão desenvolvendo? Tem tanta coisa boa para conversar, então caminhe com pessoas que estão sempre desenvolvendo novas ideias, crescendo, buscando crescimento e ande com gigantes. Não tenha medo de caminhar com gigantes. Ah, mas Jane, mas eu não tenho pessoas aqui em Bento. Não importa. Daqui a pouco é alguém que viveu há 200 anos atrás, mas ele tá com o livro ali junto, você dorme lendo aquilo, você está caminhando com um gigante. Né? Um livro é sempre uma pessoa. E você está consumindo, está ouvindo o que ela está te ensinando. Então, caminhe ao lado de pessoas elevadas. E quando você sobe, Humberto Eco fala sobre isso, ele tem um livro, né? No ombro dos gigantes. Quando você sobe no ombro de um gigante, você adquire toda a experiência, a visão que ele tem e ainda toda a tua própria experiência. Aí você já cresceu mais que ele. Então a importância de você se cercar de pessoas que são melhores do que você. Isso também te blinda. Caminhe com pessoas que te dão orgulho. E isso é sair da zona de conforto. Porque é muito fácil você estar num ambiente onde você é a melhor. Ah, eu já tenho a melhor formação, eu sou a mais estudada. Aí você se sente a bambambam. Agora caminha com pessoas bem melhores que você. Aí isso já, primeiro que trabalha humildade, que é uma coisa que a gente nunca pode perder. E te leva para outro nível, né? Exato. Com certeza. Jane, eu teria horas e horas e horas de conversa contigo. Vou falar porque eu acho super importante, né? Meu primeiro contato com as redes sociais, assim, com o ao vivo, principalmente, foi um convite que tu me fez na pandemia, que tu foi a
pioneira, eu acho, né, nas lives naquela época. E tu me convidou para uma live para me contar minha história, né, de empreendedorismo. E eu nunca te falei isso, mas para mim foi super importante, primeiro por ser a primeira oportunidade que eu tive, né, com esse contato, e segundo porque eu ouvi a minha história diversas vezes no teu vídeo e eu admirei muito a minha história. Ai, que lindo! E isso é muito bacana, né, porque a gente sempre foi, sempre será humilde, mas acho que isso não tem nada a ver com humildade, né? A gente poder olhar para a nossa história e admirar o que a gente está construindo, o que a gente construiu, quem a gente era, né? E eu abri meu coração lá naquela live e foi muito forte para mim tudo que eu falei, toda desajeitada, não sabia falar direito, mas tudo certo, né? A primeira experiência a gente nunca esquece. Ai, que lindo! Foi maravilhosa. Mas isso foi algo que me marcou muito, assim, e acho que hoje eu ter esse negócio de poder conversar e trazer pessoas que nem tu, assim, que nos agreguem, eu acho que inconscientemente foi por essa primeira experiência, porque quando eu ouvi a minha história, como ouvinte, eu admirei. E isso foi muito legal, eu comecei a me valorizar mais como mulher, como empreendedora, como filha. E quero trazer isso então para todos os vídeos, né, que a gente tá criando aqui. Quero te agradecer imensamente porque eu sei que tu não tá mais morando no Brasil, né? Tá morando em Israel, né? E tá aqui com a agenda apertadíssima e tirou uma manhã para estar aqui conosco, para estar construindo isso. E tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, homens, e a gente vai levar muita informação falando desse assunto super delicado, né? Mas muito obrigada, Jane, te desejo assim um mundo de sucesso, tá indo para lá de volta, vai ficar 1 ano imersa estudando. Para que estudar, mulher? Isso é uma brincadeira, mas admiro muito essa sede, né, por buscar sempre o melhor e cada vez mais informação. E vamos te esperar daqui 1 ano para trazer toda essa novidade aqui para o nosso podcast, para poder agregar ainda mais com as pessoas. Com toda certeza, a honra é toda minha, Bruninha. Para mim já foi uma honra aquela vez você ter aceitado, porque a tua história é uma história de superação, é uma história de acreditar nos teus sonhos e de trazer essa beleza das mulheres, empoderá-las, trazer essa alegria de viver, né? A partir do autocuidado. E enfim, eu quero te presentear. Oba! Com esse meu primeiro livro infantil, Malhut, que quer dizer reino. E essa história, apesar dela ser para crianças, ela é uma história para adultos. E ela fala exatamente, é como se fosse o antídoto para que a gente não passe pelo abuso. Que amor! Esse livro ele trabalha a prevenção para suicídio, depressão, dentro das nossas crianças. Mas para a gente prevenir a depressão do adolescente, o suicídio do jovem, a gente precisa implantar princípios e valores e ele entender o sentido da vida. Então eu queria terminar esse momento tão sagrado dizendo assim para essas mulheres que vão nos ouvir, e mesmo homens, a tua vida é sagrada. Não deixe que ninguém te humilhe. Não deixe que ninguém faça você sentir que a tua vida não tem valor. A única coisa que você daqui a pouco precisa recuperar essa essência maravilhosa, entender o quanto a tua vida é preciosa e compreendermos que se a gente está aqui é porque a nossa vida ela tem um papel muito especial no mundo. E agora quero deixar essa palavra assim para aquela pessoa que se sente sem valor, numa depressão profunda e diz assim, cara, mas se eu tirar minha vida, quem que vai sentir falta? Porque quem faz isso sempre acha que em 1 semana, 2 te esqueceram. Cada vida é como se fosse uma pequena peça de um quebra-cabeça. Se você faltar, o quebra-cabeça não fecha.
pesquisas mostram que cada pessoa que se suicida, por exemplo, é um tema difícil também, mas ele é extremamente pertinente. Ela vai causar um impacto negativo, direto. No mínimo, nós estamos falando, por exemplo, de um agricultor, um fumicultor. Pouca gente conhece, não tem Instagram. Ele afeta de 120 a 130 pessoas. Após cada suicídio, mais 6 acontecem. 6 a 7, que é o efeito COP. Nossa. Então, não matarás. A gente não pode matar com a nossa língua, mas a gente também não tem o direito. E agora eu falo como psicanalista. Eu tive centenas de famílias e pacientes. Baruch Hashem, graças a Deus, eu nunca perdi nenhum. Mas eu nunca deixei brecha para que alguém pensasse que tinha o direito de tirar sua vida. Até no semanário eu fiz um artigo que dizia assim: você quer tirar a tua vida? Saiba que você é um assassino. Não só da tua própria vida, mas de tantas outras que você vai influenciar a fazê-lo. Então é algo muito sério e ninguém fala isso. Porque não, nós somos responsáveis pela vida e a vida, desculpa falar, não é tua. A vida é sagrada, a vida está interconectada, a minha vida faz parte da tua vida, faz parte da tua. Se eu não ajo de forma elevada, responsável e cuido da minha vida, por isso que é tão importante, vai fazer o cabelo, vem aqui no My Hollywood, se arruma, porque quando você se arruma, você influencia outras pessoas a se cuidar também. Então, cuida da tua saúde mental, cuida da tua alma, cuida do teu corpo, se ama. Estava já esquecendo, empolgada, que fiquei, muito obrigada pelo livro, que a gente tem o nosso Oscar, né? E agora é o momento de tu entregar esse Oscar para quem tu acha que merece. Então tu olha para a câmera e pode fazer essa honra. Para quem eu entregaria, senão a você? A você, mulher que sofre, a você que se sente incapaz, incompetente, que olha para você e se vê lá embaixo no chão. Você tem um alto valor. Entenda que você merece isso aqui, mas para isso você tem que só entender o quanto você aqui dentro é elevada. Comece a se comportar como tal, se cerque de pessoas elevadas e você vai ver, a vida vai coroar você. Quero agradecer você que ficou até o final. E se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para receber os novos conteúdos e compartilhe esse vídeo. Até a próxima!